Nós estamos, irmãos, nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva. E hoje nós chegamos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler dos versos 34 até o verso de número 38. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 34 ao verso número 38. Série de mensagens, o que quer que eu faça, Marcos capítulo 8, dos versos 34 ao verso de número 38. E o título da mensagem de hoje é: Qual o peso da minha cruz? Qual o peso da minha cruz? Marcos capítulo 8, dos versos 34 até o verso de número 38, diz assim a palavra de Deus. Aliás, segura um pouquinho aí, mantenha aberto aí. Meus irmãos, anteriormente nós vimos Jesus e os seus discípulos se dirigirem, no texto anterior, a Cesareia de Filipe, onde Jesus pergunta aos discípulos o que o povo dizia sobre quem ele era. E os discípulos, eles respondem que o povo dizia que ele era a encarnação de João Batista, ou do profeta Elias, ou um dos profetas de Israel. Então Jesus pergunta aos discípulos: mas vós, quem dizeis que sou? E então Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, vai fazer a afirmação que é o centro da mensagem do Evangelho. Pedro diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E vimos também que o entendimento equivocado da Igreja Católica sobre essa passagem bem específica aqui é que deu base para a afirmação de que Pedro é a rocha a qual a igreja está alicerçada, e não o próprio Cristo. Nós vimos também todas as implicações que equívocos como esse podem influenciar de forma negativa a vida, mas de tantas pessoas ao redor de todo mundo. Pois o próprio Cristo repreende Pedro, chamando-o de Satanás, por perceber que estava sendo usado para tentar impedir a realidade que já havia sido determinada por Deus lá na eternidade. Isso mostra para mim, para você, que Pedro, ele não tinha a mínima condição de ser a rocha fundamental de um projeto tão grandioso como esse, a Igreja de Cristo, a não ser o próprio Senhor. E aí, ainda então no território de Betsaida, Jesus, ele chama a multidão e os discípulos e diz uma das coisas mais incríveis, mais maravilhosas da sua mensagem. Uma palavra, irmão, seríssima, mas ao mesmo tempo libertadora, que nos faz entender de fato o que significa ser discípulo de Jesus. Por isso agora sim eu convido você a ler comigo. E aqui, irmãos, imprima o máximo de atenção possível. Nós vamos ler do verso 34 ao verso 38 do capítulo 8. Portanto, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim, e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio.
Abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, para que todas as verdades contidas aqui nós consigamos enxergá-las, Pai. E nos transforme, Deus, pelo poder da sua palavra. Nós possamos sair daqui, Deus, melhores do que entramos, e gratos a cada dia, nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir de agora as coisas ficaram extremamente claras, tanto para aquela multidão, tanto para os discípulos, quanto para mim e para você. Jesus, ele se revela como Cristo. Não da mesma forma como ele se revela e fala a Pedro, confirmando ela: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas agora Jesus fala sobre a seriedade da sua caminhada. Sabe por quê? Porque ele seria preso, perseguido, rejeitado, condenado e morto. E um detalhe importante aqui é que ele falou da ressurreição antes disso. Mas com certeza os discípulos não prestaram a mínima atenção. Quando eles ouviram que o Senhor seria preso, que o Senhor seria morto, pronto, eles bloquearam tudo e pararam por ali. Sabe, mais ou menos assim, quando você chega para alguém e diz assim: ó, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Como que geralmente a gente faz? Primeiro a ruim, dá logo o baque, que depois vem a boa, compensa tudo e equilibra as coisas. Nós agimos dessa maneira. Aí então você se depara com uma notícia ruim, mas ela é tão ruim que você não consegue ouvir mais nada. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. E por que nós podemos afirmar isso? Porque apesar de Jesus ter falado sobre a ressurreição anteriormente, não há diálogo algum sobre isso aqui nessa passagem. O foco da conversa se restringe apenas à morte de Jesus e a repreensão de Jesus sobre Pedro, por dizer que jamais permitiria que Jesus fosse morto. Jesus fala que iria morrer, mas que depois de 3 dias voltaria à vida. E eles se atentaram apenas para a primeira parte do assunto. Como assim? O Messias vai morrer? O Salvador da casa de Israel, queria nos libertar da opressão de Roma, vai ser morto? Ou não querem aceitar. O não querer aceitar isso foi tamanho que parece que eles ficaram surdos quando Jesus disse que sim, mas eu vou ressuscitar. Pedro, ele era o mais corajoso a ponto de falar, mas todos os demais eles se arrepiavam com essa ideia, repudiavam a ideia do sacrifício, do sofrimento, da prisão, do martírio. E nesse ponto, irmãos, eu vou incluir eu e você. Pois se eu e você nós estivéssemos no lugar deles, nós também agiríamos dessa forma. E Jesus sabia disso. Então, de forma bem singela, de uma forma ímpar, ele não faz uma imposição. Mantenha a sua Bíblia aberta e lê novamente comigo o verso de número 34. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, pare aí. Até aí. Meus irmãos, eu particularmente não acredito num evangelho de imposições. E eu falo isso com propriedade de causa. Pois o evangelho na minha vida foi meio que enfiado garganta abaixo, de uma forma tão autoritária, que ao invés de gerar apreço no meu coração, gerou repulsa, gerou afastamento. Era como se Deus se revela em nossas vidas como, sei lá, um grande tirano, sabe, severo, impositivo. E você fica tão amedrontado, tão aterrorizado, ao ponto de pensar e de agir com relação a esse Deus. Pois se você desobedecê-lo 1 centímetro, pisar 1 centímetro fora da linha divina, você está lascado, literalmente.
você seria amaldiçoado, você seria punido, você já estaria em condenação eterna da sua alma. Quantas vezes eu ouvi essa frase? Esse foi o evangelho que me ensinaram. E eu, obviamente, em toda a minha empáfia, arrogância, mas nunca que eu ia me submeter a isso. Sabe como é que eu agia? Eu olhava para o povo e falava, esse povo está tudo doido. Tudo doido. E eu não sabia nada a respeito. E o pouco que me mostravam, eu queria saber menos ainda. Mas infelizmente, irmãos, tem muita gente que crê ainda dessa maneira hoje em dia. Num Deus que não é o Deus do Evangelho. E quando eu digo muita gente, não me refiro somente a outras denominações. Me refiro também a pessoas que possivelmente possam estar no nosso meio. Meus irmãos, pela graça de Deus, hoje eu sei que o Evangelho, ele é um convite, ele não é uma imposição. Um convite com aceitação garantida, mas não uma obrigação. Um convite irresistível para quem foi um escolhido, mas um convite irresistível para quem não é filho. Seria mais ou menos assim: nós estamos aqui e Jesus aqui, e nós acabamos de cantar louvores emocionantes a Deus, e agora estamos ouvindo a sua palavra. Aí então Jesus chega e diz assim: Igreja Batista, vida em Cristo, agora nós vamos intensificar um pouco mais a nossa conversa. Eu e vocês, igreja, nós já estamos caminhando há algum tempo, e vocês já sabem algumas coisas sobre mim. E agora eu digo a vocês, não quero iludir ninguém. Se alguém aqui nessa igreja quiser de fato me seguir, preste atenção no convite que eu acabo de fazer. E óbvio, se alguém aqui quiser, pois eu e você não somos obrigados a seguir Jesus, por não sabermos quem é filho e quem não é. O filho ouve a voz do pastor e reconhece. Quem não é filho, haverá recusa. E obviamente, essas pessoas se tornarão escravas das suas próprias paixões e das consequências que essas paixões trarão em sua vida. Mas em suma, eu e você, nós não somos obrigados a segui-lo. Quem é escolhido ouvirá, e quem não é, se fará de surdo. Simples assim. Olha que Apocalipse 3:20 diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Não é assim, eis que estou à porta e vou arrombá-la. Não. E também não é assim. Não é desse jeito. Ou assim, né? Na sua porta. Mas é assim, ó. Desse jeito. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém vier até a porta, se alguém abrir essa porta, eu entrarei. Amém, igreja? É o que a palavra de Deus diz a mim e a você. Portanto, irmãos, o contrário disso também é verdadeiro. Se eu bater a sua porta e ninguém ouvir a minha voz, sim, ficarei do lado de fora. Ou seja, se alguém ouvir a minha voz, ouvir a mensagem do Evangelho e não abrir a porta, não vier para junto dos meus, eu ficarei do lado de fora. E se alguém ouvir a minha voz, vier até a porta, se achegar aos santos, podendo até ser frequentadores de igrejas, mas não abri-la, eu também ficarei do lado de fora. Agora, se alguém ouvir a minha voz, ouvir o Evangelho, vir até a porta, para o meio dos meus, trazidos pelo meu Pai, e abrir a porta do seu coração para mim, aí eu entro. É o que a palavra de Deus diz a mim e a você. Nós sabemos
que antes de tudo isso ser fundado, Deus já sabe. Por isso que é irresistível para aquele que faz parte do reino, mas resistível para aquele que vai negar Cristo Jesus. E Deus conhece o meu e o seu coração. Meus irmãos, Jesus está dizendo: se alguém ouvir a minha voz, se alguém vier até a porta, se alguém abrir para eu entrarei. Eu vou entrar, porém, aqui estão os requisitos. Vamos lá, continue comigo a leitura do verso 34. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, isso aqui é revolucionário. É maravilhoso isso aqui. Não essas baboseiras que a gente ouve no mundo aí. Isso aqui é o mesmo que remar contra a correnteza. O mundo ditando o que fazer e o evangelho dizendo o quê? O contrário. Sabe o que o mundo vai dizer para mim, para você? Essa é uma das frases mais clássicas que você vai ouvir no mundo. Você precisa se amar. Quem não ouviu isso aqui? Levante o dedo. Se você não se dá valor, ninguém vai dar. Pense primeiro em você, bobo. Os outros a gente vê depois. Agora é você. É isso que nós ouvimos, irmãos, incessantemente aí fora. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Um casal não crente que está à beiras com o seu divórcio. Esse casal decide procurar a ajuda de um psicólogo. Irmãos, eu quero deixar aqui muito claro que eu não tenho nada contra a psicologia, desde que houver harmonia com as Escrituras. Existem bons psicólogos cristãos, sim. Nossa igreja, inclusive, tem um exemplo disso, que são uma bênção na vida da igreja e na vida de muitos aí fora. Mas também, irmãos, existem profissionais que se dizem crentes em Cristo, mas os seus conselhos psicológicos, muitas vezes ali, de forma sutil, de forma sorrateira, vai conflitar diretamente com a vontade de Deus. Temos que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Mas voltemos ao casal, vamos lá. O casal está ali, à beira do seu divórcio, né, procurando a ajuda desse psicólogo. E que na sua grande maioria, os psicólogos não são cristãos. Ou pelo menos não pensam de modo bíblico. Aí ele insere esse casal no quê? Numa terapia familiar. A fim do quê? Promover a reconciliação deles. Mas quando ele percebe que a coisa está feia, pois ele acredita em identificar as causas através do quê? Dos efeitos. O que ele vai fazer? Ele tentará resolver através do quê? Dos efeitos e não das causas. Mas nós sabemos, irmãos, que dentro de um casamento, essa situação, o buraco é muito mais embaixo, irmãos. E a coisa não vai andar. Então o que geralmente é feito? Parte separadamente o marido e a esposa. E a fala dele é completamente o quê? Humanista, antropocêntrica, ou seja, voltado para o eu. Geralmente dizem assim, quando acabaram os argumentos: sabe de uma coisa? Olha, as suas tentativas, elas são perceptíveis, mas sabe o que eu acho? Eu acho que você está se anulando. Está se anulando no casamento. Sabe o que mais? Casamento não é para fazer o outro feliz. Você é que tem que se sentir feliz no seu casamento. Quanto tempo você é casado mesmo? 25 anos. 25 anos. E você tentou tudo no seu casamento? Sim. Então, talvez seria o momento de você buscar a sua própria felicidade. Pode ser que você está tentando encontrar felicidade com a pessoa errada. Já não vou pensar nisso? Reflita nisso. Sabe, se ame, se valorize, se empodere. Você é muito mais do que isso. Se você não se valorizar, pode ter certeza, ninguém mais vai. Ou seja, ninguém mais importa. O ponto agora é você. É sua felicidade. Pense em você.
Irmãos, me corrijam aí se eu estiver falando bobagem. Mas agora o ponto é você. Essa é a palavra. Aí vem Jesus e diz o quê? Simplesmente o contrário. Meus irmãos, isso aqui faz o mundo surtar. O mundo pira com isso. Ele não diz se ame, se valorize, se empodere. Está na moda essa palavra, se empoderar, né? Pense em você. Você é mais importante. Não. Ele diz assim: você quer me seguir? Vamos lá. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se você está disposto de fato a me seguir, negue-se a si mesmo. Irmãos, isso que Jesus está dizendo a mim e a você, sabe o nome disso aqui? Abnegação. O que é isso, pastor? Deixa eu dar outro exemplo. Você resolve talvez fazer uma dieta e decide cortar o refrigerante da sua vida. E você vai lá e passa a régua. Acabou. Aí eu me pergunto, quem que vai ser o maior beneficiário com essa dieta? É você mesmo, certo? Eu estou fazendo dieta porque eu quero me olhar no espelho e me sentir melhor do que eu estou. Meus irmãos, pode até ter alguma motivação ligada à saúde, sim. Mas vamos dizer para mim, com sinceridade, a pessoa está muito mais preocupada com o médico ou com o espelho? Vamos lá. Ou seja, o beneficiário final é a pessoa mesmo. Portanto, que virtude que há nisso? Pois em suma, o sentimento que move eu e você tem um nome. E como que é esse nome? Egoísmo. Pois nossa preocupação primária não está no médico, está no reflexo do espelho. Gente, pelo amor de Deus, não me vai sair daqui dizendo que fazer dieta, cortar refrigerante é pecado. Meu pastor falou que é pecado. Não estou falando isso. Meu pastor falou que é egoísmo. Isso eu não posso fazer mais, irmãos. Não estou falando isso. Se quiser encher a cara de Sprite, de Fanta, sem problemas. Vai ter consequências. Mas eu não estou falando isso. Pecado é você levar uma vida desgovernada, bebendo 2, 3, 4 garrafas PET de 2 litros de refrigerante por dia. Isso sim é pecado. Glutonaria chama isso. Revela o quê? A falta de domínio próprio, meu e seu. Isso pode matar, inclusive. O que eu estou dizendo é que você não está se privando de refrigerante por alguém, a não ser por si mesmo e pela motivação errada. Muito mais pela sua estética do que pela saúde. O negue-se a si mesmo que Jesus fala aqui é um compromisso desinteressado consigo mesmo. Simplificando tudo isso, seria literalmente deixar de ser dono de si, abrir mão do controle. É viver agora não para mais fazer a nossa vontade. É o que Paulo diz lá em Gálatas 2:20. Presta atenção. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, igreja? É um compromisso desinteressado. Você lembra da oração? Quem ora o Pai Nosso aqui? Levanta a mão. 2 pessoas. Irmãos, não, pelo amor de Deus. Quem ora o Pai Nosso aí? 3. Melhorou. Melhorou. Você lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no... Santificado seja o quê? O teu nome. Venha a nós o quê? O teu reino. Seja feito o quê? A tua vontade, aqui na terra e nos céus. É isso que Cristo está dizendo aqui. E ele continua.
Você quer me seguir? Aqui vem o segundo passo. Tome a sua cruz e me siga. Irmãos, o tomar a nossa cruz aqui não é no sentido de remissão de pecados, não. Isso ele próprio iria fazer e assim o fez. Também não é tomar a sua cruz se referindo a algo ou alguém. Sabe? Quem quer a cruz da sua vida? É meu marido. É uma cruz que eu carrego. Não é isso, não, irmã. Não é isso. Então pega seu marido e me siga. Não é isso que Cristo está falando. Essa expressão, pegue a sua cruz, era rapidamente compreendida por todos daquela época. Nos tempos de... Presta atenção que isso é muito importante. Nos tempos de Jesus, a crucificação era um método de punição considerado o mais cruel possível. Não existia outro. Sabe por quê? A crucificação não só tirava a vida da pessoa, mas tirava a honra dela também. A morte era só uma consequência. O intuito era desonrar a pessoa antes dela morrer, percebe? Uma pessoa condenada à morte de cruz, ela já saía pelas ruas da cidade, caminhando fora dos portões, porque ele não era digno nem de morrer dentro da cidade que vivia. A pessoa já saía com a trave amarrada nos braços, carregando aquele peso, como se já estivesse morrido para o povo, que estaria ansiosamente aguardando a sua passagem pelas ruas. O condenado era surrado, cuspido, atiravam pedras, atiravam dejetos de animais, dejetos humanos, frutas apodrecidas e coisas desse tipo. Irmãos, isso era extremamente humilhante para o condenado. E essa era justamente a ideia. Agora ele valia o quê? Menos do que nada. Portanto, pegue a sua cruz e me siga. Para um judeu, o significado era muito, mas muito claro. Porém, também não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus usa a expressão apontando, sabe para quê? Para o batismo, irmãos. Para o batismo. Qual que é o significado do batismo cristão? Não é de modo público você afirmar para todos que seus pecados foram sepultados em Cristo? E agora, toda imundícia a qual nós vivíamos, toda vergonha, toda escuridão que nós estávamos imersos até o pescoço, a morte que vivíamos em vida, nos nossos pecados e delitos, seria tudo depositado onde? Na conta de Cristo. Não é isso que significa o batismo? E agora, as águas do batismo simbolicamente levaria tudo o quê? Embora. O velho homem seria despido e surgiria uma nova criatura em Cristo Jesus. Pegue a sua cruz e me siga. E essa passagem aqui, no texto original, faz todo sentido. Pois diz assim, pegue a sua cruz continuamente e me siga. É o que está escrito lá. A ideia aqui é que seja contínuo. O pegar nessa cruz, todos os dias. Mas não para a salvação. A salvação independe disso. Mas pelo relacionamento com Cristo, todos os dias. Amém, igreja? Todos os dias. Nós temos que pegar, sim, a nossa cruz todos os dias, para lembrarmos de como estávamos mortos em nossas próprias vidas, sem honra alguma, afundados em toda podridão inimaginável. Mas eu e você fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando abrimos a porta, quando Ele bateu. Quando abrimos a porta, quando ouvimos a sua voz. Amém, igreja? Jesus disse, você quer me seguir? Você quer me seguir? Não dê ouvidos ao mundo. Negue-se a si mesmo. Você quer me seguir? De verdade? Se dissipe do velho homem,
que de morto em vida, sem honra, agora renasce, lavado em um homem novo, pegando a sua cruz todos os dias e seguindo o Senhor. Meus irmãos, essa decisão não é apenas no dia da minha e da sua conversão, não, mas é todo dia. Para que eu e você não estejamos apenas perto de Jesus, mas junto dele, nos relacionando com ele. Amém? Junto, não perto. E agora, humanamente falando, Jesus vai inverter uma equação muito simples e transformá-la em algo muito difícil de nós compreendermos dentro do nosso limite de inteligência humana. Leia novamente comigo o verso 35. Pois quem quiser preservar a vida, irá perdê-la. Até aqui, parei. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo, nós estamos nos libertando das amarras desse mundo. E isso é maravilhoso. Em outras palavras, ele está dizendo, pare de buscar o reino no lugar errado. Para de tentar buscar o que irá preencher o vazio de dentro de você no lugar errado. Para de buscar segurança em dinheiro, em bens, fama, poder. Pare de buscar essas tolices. E procure aquilo que só pode ser achado em mim. Pare, igreja. Pare. Enquanto é tempo, pare. Sabe, como um pai que aconselha seus filhos na iminência do próximo erro, porque o filho é assim, né? E muitas vezes o pai já viu a cena. Falei, ih, rapaz, vai entortar o nariz. E o pai está ali, firme com ele. Sabe o nome disso, irmãos? Seu nome lindo. Chama amor. Amor. Sabe por que as coisas desse mundo não satisfazem um servo de Deus em Cristo Jesus verdadeiramente? Porque nós não fomos feitos, irmãos, para estarmos aqui. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é outro. E quando eu e você esquecemos disso, a gente se perde com muita facilidade. Tudo que eu e você tentarmos viver de forma plena nesse mundo, preste atenção, nunca, anote aí, nunca, jamais trará satisfação por completo, jamais. E eu e você, nós sabemos disso, em alguma medida nós sabemos disso. Não adianta. Sempre vai faltar alguma coisa, irmãos. Sempre. E a gente vai entrar o quê? Em crise. Sabe por quê? Porque alguém algum dia disse, nós temos que vencer na vida. É ou não é? Quem já ouviu essa frase? Nós temos que vencer na vida. E se vencer na vida não estiver de acordo com as nossas concepções criadas do que é a vida real, pronto. A gente, primeira coisa que acontece com a gente o quê? Se deprime. É ou não é? Aí, dá-lhe remédio. Dá-lhe ansiolítico. A pessoa fica assim, ó, dia e noite, parecendo um zumbi. Como se a vida ideal fosse da forma como eu e você imaginamos. Até mesmo aquele que se julga vencedor, sabe? Não, eu sim, venci na vida. Irmãos, mais cedo ou mais tarde ele irá notar que ainda falta alguma coisa. Questão de tempo. Quando não, agora que ele já conquistou tudo o que ele queria, sabe o que vai acontecer com ele? Olha que interessante. Agora é o medo de perder tudo que vai tomar conta dele.
Aí ele entra em crise o quê? De novo. E dá-lhe remédio, dá-lhe ansiolítico. Irmãos, pelo amor de Deus, não saia daqui também falando: meu pastor falou que não pode tomar remédio, não pode. Não. Se existe uma patologia já constatada, porque você não seguiu a risca o que a palavra de Deus nos diz, procure um médico, ele vai te ajudar. Mas não saia daqui falando que meu pastor proibiu de tomar remédio. Não é isso. Não é isso. Eu também não estou dizendo que ser abençoado por Deus na área financeira, por exemplo, é um mal em si mesmo. Não é o dinheiro a raiz dos males, mas é o amor a Ele, é o desejo que eu e você nutrimos por Ele. Meu irmão, minha irmã, Jesus está nos libertando de tudo isso quando diz: pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Ou seja, para de buscar a sua vida no lugar errado, você vai perdê-la. Isso para o mundo é algo incompreensível. Incompreensível. E na ausência do que é satisfatório, as crises começam, e vem uma em cima da outra. E em seguida os remédios como solução. E o problema continua, porque nós queremos sempre o quê? Mais. Mais. E o que é pior, sabe o que é pior? Nós queremos mais do que não nos irá satisfazer por completo. Somente Cristo, Ele pode preencher essa lacuna que não se fecha na minha e na sua vida. Não se iluda. Só Jesus. Só Jesus. E é justamente isso que ele vai dizer na continuação do verso 35. Leia comigo. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Amém, igreja? Irá preservá-la. A plenitude da vida não está naquilo que procuramos no mundo, mas naquilo que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que ainda pode ser, irmãos, que nós estejamos tentando ganhar a vida, ao invés de entregá-la ao senhorio de Jesus. E aí nós podemos estar perdendo ela. Olha para as nossas atitudes nessa esfera. Muitas vezes nós estamos tentando ganhar a nossa vida, se afundando nas coisas do mundo a cada dia, frequentando igrejas, ouvindo a palavra, cantando louvores a Ti, Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Mas é só botar o pé lá fora, que o mundo vai, engole. Engole. Porque eu estou tentando ganhar a vida. Tentando ganhar. Ao invés de entregar ela nas mãos do autor da minha e da sua vida. Leia comigo o verso 36, por favor. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou a sua alma, dependendo da versão da sua Bíblia? Vamos lá, por exemplo. Tem pessoas que ao fazer um negócio com alguém, ele vai usar de manobras para levar uma certa vantagem sobre o outro, e a sensação de ganho que vai tomar conta dele é algo entorpecente. E no íntimo ele está assim: mas é muito tonto mesmo. É isso. Você ganhou na negociata, você ganhou. Mas para Cristo, você está perdendo a sua vida. Você pode até se achar o espertão, a espertona. O mundo vai dizer e celebrar: você é espertão mesmo. Mas Cristo aponta que você foi um mau caráter, um desonesto. Você traiu a sua esposa com um mulherão lá do trabalho. Ou a esposa traiu o marido com o personal bombadão lá da academia.
Seus amigos vão ter vocês em alta conta. Pode apostar nisso. Ele é o gostosão. Ela é a lindona da balachita. Nossa, é velho, hein? Essa é velha, hein? É a lindona do pedaço. Vamos modernizar um pouquinho o negócio. E Cristo vai apontar para você e dizer: você foi mau caráter, adúltero, adúltera. O que adianta ganhar todos desse jeito e perder o que de fato tem valor? E Jesus ainda irá nos fazer uma pergunta, que dependendo da minha e da sua resposta, Ele revelará o que guardará no futuro, eu e você. E a pergunta é: pense em algo assim realmente grande na sua vida. Algo grande, um desejo grande, considerado talvez impossível de alcançar. Todos nós, muitas vezes, temos esses desejos, né? Que são impossíveis. E eles fritam dentro do nosso coração. Pensa nele agora. Algo que, se você pudesse ter, você moveria mundos e fundos para obtê-lo. Vamos lá. Pensa aí. Pensou? Então vamos lá, leia comigo o verso 37 agora. Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Vamos lá, irmãos, vamos fazer um exercício comigo aqui. Pegue agora esse desejo imenso, impossível, que se você pudesse, você moveria montanhas para conquistar ele. Você daria a sua vida em troca desse desejo? Responde a si mesmo. É o que Jesus está perguntando aqui para mim e para você. Irmãos, pasmem. Tem pessoas que trocam. Não estou falando de mundo, não. Estou falando de igreja. Se sua resposta for não, louvado seja Deus por isso. Mas se no fundo, irmão, sua resposta for sim, Ele tem um pequeno lembrete para te fazer essa noite. Leia comigo o verso 38. Preste atenção. Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, Ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora. Pois é, irmãos, é simples assim. Meus irmãos, de verdade, que essas palavras de Jesus, ela ecoe na minha e na sua mente, no meu e no seu coração. Toda vez que o nosso prazer for maior no mundo do que nele. Não porque isso apenas não será de merecimento, pois não era, nunca foi. Mas Ele já resolveu isso, naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Para que nós nos lembremos que apesar de mim e de você, Ele nos ama. E assim como um pai amoroso, Ele vai exortar e até disciplinar os seus filhos. Sabe por que Ele faz isso? Para que nós nos voltemos para a vida. Não essa daqui, mas a eterna, a qual eu e você já estamos desfrutando em Cristo Jesus. Não pelo que eu e você podemos fazer, mas pelo que Cristo já fez, pela sua graça e misericórdia. Ele carregou sim todo o peso da minha e da sua cruz, e seguiu à risca o mandamento do Pai. Nos deixou o exemplo com que o mundo fará comigo e com você, pois fez com Ele. E se você ainda, irmão, não reconheceu genuinamente o senhorio de Cristo na sua vida, irmãos, faça isso agora. Agora. Negue-se a si mesmo.
Decida tomar a sua cruz e juntos, como igreja, como santos, separados desse mundo, segui-lo até a glória do nosso Pai. Amém? Enquanto ainda temos tempo, irmão, o relógio continua correndo, e só para frente. Que Ele nos dê a sua graça e misericórdia, para que nós peguemos sim a nossa cruz todo dia e decida viver para a honra e glória do nosso Deus, não para os prazeres da carne, nem para os prazeres desse mundo. Amém? Abaixe sua cabeça, irmão. Vamos falar com Deus. Deus,